7h27 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, que hoje recebe o deputado federal pelo Rio de Janeiro, do Partido Novo, o Paulo Ganimi, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Deputado Paulo Ganimi, é um prazer recebê-lo, muito bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todos que estão nos ouvindo e quem também está nos assistindo nas redes sociais. É um prazer estar aqui com vocês e estar de volta de alguma forma, dessa vez virtualmente, pelas ondas do rádio, na região. Bom dia, deputado, obrigado pela presença. Deputado, o senhor falou de volta, o senhor esteve aqui recentemente, né? O senhor esteve aqui em julho, esteve no IFE, e o Tiago Navarro me passou que o senhor estaria aqui, e até tentamos agendar lá atrás, mas não houve aconselhamento de agendas, tanto da nossa quanto da do senhor, com sua assessoria, e deixamos para fazer posterior como estamos fazendo hoje. Mas eu realmente, confesso, como jornalista, eu conhecia pouco o seu mandato, e como sou visitar o IFE, eu tenho fonte no IFE, né? Lógico, é uma instituição de ensino aqui de Campos da região. Deputado Paulo Ganimi, fui sondar, né, com o IFE, liguei para o reitor, o professor Jefferson, que não estava presente. Ele me passou pro vice-reitor, né? Na verdade, o diretor de Relações Institucionais, Fernando Ferrara, né, que ia recebê-lo junto com o diretor do Campo Centro, o Carlos Alberto Henriques. E trocando uma ideia com ele, vi as ações do senhor, né, liderando emenda de bancada para o IFE no valor de 5,35 milhões, e, além disso, destinando 2 emendas pessoais no valor total de 1,04 milhão. E é interessante porque a gente associa geralmente, né, a gente, que eu falo brasileiro de maneira geral, escola pública, sobretudo federal, ensino público, sobretudo federal, e de terceiro grau também, como eles têm, embora tenha ensino médio também. A gente associa a esquerda, e o senhor sendo um novo e um liberal, é uma surpresa a priori, né? Uma surpresa muito positiva. Queria que o senhor falasse um pouco da sua relação com o IFE, afinal você é formado no Cefet, né? Leva isso como uma marca de orgulho, e dessa aparente dicotomia no que se imagina inicialmente, né, de ser um reduto da esquerda. O senhor, como liberal, age como cidadão e como parlamentar acima das ideologias, e pelo menos essa polarização, esse maniqueísmo que a gente imagina a priori, e traz recursos aqui para a instituição de ensino de Campos. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bacana a pergunta e a reflexão sobre o tema, mas eu acho que quando você enxerga qual é o papel do IFE no estado do Rio de Janeiro, assim como do IFRJ, também outra instituição que a gente também tem uma ótima relação, você sabe que ele forma profissionais, sejam os profissionais de nível superior, nível técnico, e também aqueles que fazem aqueles cursos de curta duração, que para mim são super importantes. E o que eu acredito como forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o melhor projeto social para mim é o emprego, é justamente qualificar as pessoas para que tenham cada vez mais o melhor emprego possível, aumentando não só a qualidade de vida delas, como das suas famílias, mas também melhorando a produtividade do país. Então, quando a gente investe em recursos para o Instituto Federal, é porque eu acredito muito que a educação profissionalizante, a educação profissional, ela é fundamental para o desenvolvimento individual e para o desenvolvimento do país e do nosso estado, e também, sobretudo, de cada região onde o IFE e o IFRJ
Além disso, tem um lado que eu, assim como o Partido Novo, nós acreditamos que é papel do Estado trabalhar em que saúde, segurança e educação. Então, justamente, uma das áreas que a gente tem aí como fundamental. E quando a gente fala da educação, geralmente a gente fala ou da educação básica, que é onde falha no país, e aí também o IFE entra com um papel importante na formação dos professores das redes municipais. Eles têm parceria com vários prefeitos, onde eles ajudam na capacitação dos professores, dos profissionais da rede de educação municipal. Então, nesse sentido, eu acho que faz todo sentido a gente investir e qualificar a de ensino, que é o Instituto Federal, no caso, o Instituto Federal Fluminense. Soma-se a isso também, quando você analisa as emendas que a gente destinou, elas são muito ligadas à inovação, laboratório de inovação, de prototipagem, de tecnologia, algo também que eu acredito muito, né? Além da questão da educação profissionalizante, da educação que prepara o jovem para o futuro, a gente está falando de inovação. Eu sou autor, coautor, na verdade, do Marco Legal das Startups. Então, eu tem um projeto que eu participo, muito bacana, junto a vários órgãos, para trazer para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, inovação na área de energia. Então, são várias iniciativas também ligadas à inovação que fazem também mais uma conexão com o Instituto Federal Fluminense. E como é que foi? O senhor é formado no Cefet, né? Como é que é a sua história pessoal assim, com a instituição? Olha, na verdade, eu fiz faculdade no Cefet, realmente, fiz engenharia de produção, tenho orgulho disso. Foi o Cefet do Rio de Janeiro, né? Que não entrou no Instituto Federal, né? Alguns no Brasil aderiram, foram para o Instituto Federal, mas faz parte da rede de toda forma. Agora, na verdade, a escolha dos projetos, das emendas nos editais, ela se dá através de um edital, onde eu escolho os projetos. E aí qualquer instituição, qualquer prefeitura do Rio de Janeiro pode participar desse edital. Então, na verdade, o fato de eu ter estudado no Cefet pode ter tido um peso subjetivo até na hora de analisar, de conhecer o papel das instituições, da instituição, mas a gente escolheu o IFE, assim como a gente escolheu outras instituições, hospitais, prefeituras, pelo papel técnico que cada uma tem e pelo papel técnico que cada emenda, cada projeto vai ter para melhorar a qualidade de vida do cidadão do estado do Rio de Janeiro. Então, eu não coloco aí um lado pessoal, né, o fato de eu ter estudado no Cefet, como algo que foi fundamental para que o IFE tenha sido contemplado. Talvez isso tenha algum peso no sentido de eu entender qual é o papel e qual é a relevância disso na formação de um jovem, mas não que isso tenha sido que eu quero retribuir a preparação que eu tive no Cefet, mas sim porque eu acredito muito no que a instituição pode gerar para a sociedade. O senhor também esteve em Campos com o prefeito Vladimir Garotinho. Como é que foi a conversa com o Vladimir? Foi boa. A gente, toda vez que... Eu tenho rodado muito o estado do Rio de Janeiro. Esse ano acho que foram 44 municípios. E cada vez que eu vou num novo município, ou num que eu já fui, como Campos, que eu já fui várias vezes ao longo dos últimos anos, eu busco encontrar a sociedade, a população de maneira geral, o governo, e aí o governo eu falo prefeitura, vereadores, e também representantes de associações, né, lideranças locais, sindicato, CDL, por exemplo. Então, cada lugar a gente busca falar com todos esses. E com o prefeito Vladimir, foi mais uma vez que a gente foi atrás para conversar com o prefeito, colocar o meu mandato à disposição não é nem do prefeito,
da cidade e dos cidadãos de Campos. Isso a gente faz sempre. Não tenho quase todos os prefeitos que eu conheci ou que eu visitei, claro que o Vladimir eu já conhecia do trabalho dele na Câmara, né? A gente era colega de mandato eu ia perguntar isso, aqui na Câmara, mas isso não influencia na minha relação com os prefeitos, ele como prefeito agora, porque isso eu faço com todos os prefeitos. Todos os municípios que eu vou, eu busco encontrar com os prefeitos. Quando a gente não consegue encontrar com o prefeito, encontra com os secretários, para colocar justamente o meu mandato à disposição, para explicar, falar um pouco desse edital de emendas, que está aberto agora, né, para 2022. Então, a gente tem oficialmente até outubro para indicar as emendas no sistema do governo, mas eu faço um edital onde eu seleciono os projetos de forma técnica. E aí, para isso, eu preciso de algum tempo. Então, meu edital está aberto até agora, dia 20 de agosto, ou seja, mais 15 dias, 2 semanas. Qualquer pessoa do Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro, o que tem um projeto para o Rio de Janeiro, pode apresentar um projeto. Não é um projeto detalhado, com planta, com esquema gráfico, nada disso. É só tipo, o que é o projeto, quem vai ser impactado, quantas pessoas, qual é o objetivo, por quê, qual a relevância desse projeto. E com isso, a gente seleciona. Ano passado foram 285 projetos, selecionamos 30 e agora a gente está com o edital aberto e ainda aguardando encerrar o prazo de inscrição. E foi isso que a gente foi falar também com o prefeito Vladimir. Entender quais são as dificuldades de Campos, o que a gente precisa, como é que a gente pode ajudar, além do edital também, junto aos ministérios, em relação a temas, seja para recursos, além do edital, seja para também ajudar com temas relevantes para a cidade. A gente falou, por exemplo, da questão da mobilidade, das BRs, né, que cruzam a cidade de Campos. Então, muita coisa importante para a região e para Campos. Deputado, o senhor, eu quero comentar, o senhor conheceu Vladimir como parlamentar, né, colega deputado, e como o senhor disse, o senhor costuma manter um hábito de vir a Campos. E nessa viagem, por exemplo, agora o senhor rodou 10 municípios do norte e noroeste fluminense, inclusive Campos. Se eu não me engano, até no dia que eu soube, o senhor estava em Cambuci, né? Mas o senhor, quer dizer, o senhor conheceu ele como deputado, o senhor tem conhecimento de Campos, mantém visitas regulares aqui ao município e à região. E uma pergunta que eu faço aqui costumeiramente, o governo Vladimir completou agora, no final do último mês, 7 meses de governo. Logicamente, seja qualquer governo, em qualquer esfera, né, municipal, estadual, federal, 7 meses é um período muito breve, né? Mas qual a sua impressão desse início do governo Vladimir, vendo de fora? Olha, é muito difícil de julgar, eu não moro em Campos, e como você falou também, tem a questão do prazo em relação ao mandato, né? A gente está falando aí de um mandato de 4 anos, e eu confesso que eu sou muito crítico aos ex-governadores da família Garotinho, né? Até por conta de tudo que aconteceu a posteriori, mas eu não vou querer tabelar ou taxar o Vladimir pelo histórico da família. Claro que a família conta, mas a gestão dele foi feita em relação a isso. E o que eu ouvi dele, e ouvi até de outras pessoas, mais até do que uma percepção própria, é muito na questão do equilíbrio fiscal, tentar acertar as contas públicas. Eu acho que nesse sentido ele tem avançado. Eu acho que talvez seja algo muito importante, algo que eu defendo muito, que a gente não pode ser totalmente, não pode ser nem um pouco, na verdade, leviano, leniente com as contas públicas, ser perdulário, gastar dinheiro que não tem, gastar mais dinheiro que tem para poder fazer obras de populismo. Então, assim, eu acho que nesse sentido, pelos relatos que eu tive, são positivos. Espero que isso seja realidade até o fim e que iniciativas populistas que geram votos, geram apoio popular, mas que a gente sabe que depois quem paga a conta é a própria população, até porque o dinheiro sai do bolso da população, que isso não aconteça. Então, eu prefiro não entrar tanto em detalhe, até por falta de conhecimento mesmo. Mas eu sempre torço
quando alguém ganha uma eleição, por mais que às vezes eu torça contra aquela pessoa no pleito, que eu vote contra aquela pessoa no pleito, no momento que ela ganha, que ela é eleita, eu torço para que ela faça um bom governo. Porque se ela não fizer, quem vai pagar a conta é a população. Às vezes eu também, né, como cidadão. Então eu sempre torço para que as pessoas, independente de partido político, independente de viés ideológico, uma vez eleita, ok, foi essa pessoa que o povo escolheu, foi essa pessoa que as urnas definiram como a pessoa que vai governar aquela cidade, o estado ou o país. Então vamos torcer para que o governo seja de sucesso. Porque se o governo não for de sucesso, a realidade da cidade, do estado, do país vai melhorar. Tem aqui várias intervenções já no streaming. O Igor Rangel diz aqui, bom dia, primeiro parabenizar o deputado pelo excelente trabalho e também pela visita à nossa cidade de Campos, e vale ressaltar que Campos tem um núcleo do Partido Novo. Tomando esse lembrete do Igor Rangel aqui, eu elogio ao senhor, o seu trabalho parlamentar. Como é que é a relação do senhor com o núcleo do Novo aqui em Campos? É muito boa, inclusive quero até cumprimentar e todo mundo de Campos, você citou, né? O próprio Thiago Navarro, que é o nosso representante. Eu tenho um programa que eu chamo de Juntos, que é um projeto que a gente tem de representante dentro do Estado do Rio de Janeiro, não só que representam o meu mandato, mas também o mandato do deputado estadual Alexandre Freitas, e também ajuda também na ponte com o restante da bancada do Novo do Rio de Janeiro. E dentro disso, a gente tem uma presença em cada município. Hoje nós temos 31 representantes no entorno do Estado do Rio. Eu, como eu tenho um compromisso com meus eleitores e com a população, desde a minha campanha, de economizar pelo menos 50% da minha verba de gabinete, da minha cota parlamentar. Então, eu tenho uma equipe muito enxuta, eu poderia ter 25 assessores, eu, na média, ao longo do meu mandato, eu tive 8, agora estou com 9, para um projeto especial. E então, eu conto com esses voluntários espalhados pelo Estado, e o Thiago, esse nosso voluntário, aí em Campos, e a representatividade do Novo em Campos também é muito bacana, muito positiva. A gente tem um trabalho muito grande. Em 2018, o Novo de Campos cresceu muito, o Novo de Campos esperava também, me ajudou muito, eu tive uma bela votação em Campos. O Novo de Campos esperava também participar das eleições municipais de 2020. Infelizmente, o Novo tem algumas regras, algumas definições de como o município precisa estar, o que ele precisa fazer para conseguir atingir e ter um diretório municipal e participar das eleições municipais. Infelizmente, a gente não conseguiu atingir essas metas em Campos e, com isso, o Novo não participou das eleições municipais de Campos. Então, acabou que dissipou um pouco o trabalho, muita gente acabou não continuando apoiando o Novo, continuando não apoiando a instituição, e a gente está retomando um trabalho muito legal. Quando eu estive em Campos, a gente conseguiu reunir alguns filiados, algumas pessoas que têm aí tinham curiosidade pelo Novo, queriam conhecer melhor o Novo, saber como é que estava o meu mandato. Eu fiz uma prestação de contas, além também, claro, pessoas que já eram filiadas. Então, é um momento bacana de retomada do Novo de Campos, que tinha realmente dado uma reduzida, até um pouco por frustrações de algumas pessoas, e pessoas também que às vezes estavam no Novo, mas não eram tão alinhadas assim como a gente imaginava, acabaram indo para outros partidos, mas agora a gente está retomando com muita força, e a nossa relação com o Novo de Campos, na verdade, com todo o Novo, é muito bacana. Não é só com o Novo de Campos, é com todo o Novo do Rio de Janeiro, do Brasil todo. Né? Sou convidado, às vezes, para viajar, ou fazer agora com a pandemia, né? A gente não tem viajado praticamente, mas para fazer palestra, conversar com filiados, com pessoas de outros estados também. Então, a gente tem aí uma relação com o Novo de Campos muito boa. E o Novo
Novo de Campos tem um representante local, né? Tem uma representação local que é como se fosse o nosso diretório, já que a gente não precisa, na verdade, nem que não possa, abrir um diretório com tanta antecedência e que não precisa ter para ter um diretório. A gente tem uma estrutura que a gente chama de R30, né, que é o representante do Novo, e que funciona como se fosse um diretório aí em Campos, né? Então, essa nossa relação funciona muito bem. A gente está querendo voltar a fazer com que o Novo esteja cada vez mais forte aí na região. Esse nome Novo, deputado, é extremamente sugestivo, né? Eu trabalho um pouco com marketing, esse Novo é realmente muito bom o nome, boa escolha, mas por outro lado também é aquela história, né? Pesa um pouco em qualquer semelhança com o passado. E aqui no programa a gente tem um grupo de WhatsApp onde vários amigos interagem conosco, assim como nas redes sociais, e tem uma pergunta aqui no grupo que eu gostaria de passar para o senhor, que é do empresário, inclusive proprietário também da emissora, do grupo, um dos diretores do grupo Folha da Manhã, Cristiano Abreu Barbosa, e eleitor do Novo, simpatizante do Novo, digamos assim. O Partido Novo se diz novo, realmente tem algumas práticas diferentes, como recusar o fundão eleitoral, mas possui velhos problemas, como mostra ter o péssimo Ricardo Salles em seus quadros. A dificuldade da sua expulsão ocorrida somente 17 meses após assumir o ministério, sem a anuência do partido e com agenda antiambiental. E também a briga interna de poder que faz com que o partido não tenha até agora um candidato a presidente. E aí ele pergunta: o Novo já está ficando velho? Olha, mandar aqui um abraço para ele e agradecer aí os votos, né, como ele deu de novo, os votos para o Novo, mesmo que não tenha vindo para mim, mas com certeza o voto do Novo ajudou a me eleger também. Eu acho que é o contrário, Cláudio, eu acho que é o contrário. Na verdade, tudo isso que ele falou é justamente porque o Novo é diferente do restante da prática política. Então vamos lá, vamos começar pelo Salles, né? O Salles saiu do partido e assim que ele assumiu o mandato de ministro, ele foi afastado do quadro do Novo. Lembrando que não foi indicado pelo Novo, diferente dos outros partidos que adoram ter um ministro. O Novo falou o seguinte: olha, a gente não quer tê-lo como ministro porque o Novo não é base do governo, o Novo não está no governo Bolsonaro, e se ele entrou como ministro é por risco e conta dele, não por conta do Novo. Se o Novo fosse velho, o que ia fazer? Opa, conseguimos um ministro no governo, vamos aproveitar disso. Mas não, justamente como o Novo não tem problema, talvez em ter ministros ou secretários em outros governos, não é isso. Mas quando o Novo é independente do governo, o Novo não vai ter um ministro do governo representando o Novo, que foi o caso do ministro Salles. E depois ele foi expulso, né? Saiu do partido por conta de decisões do partido em relação à conduta dele. Mais uma coisa, se fosse em outro partido, talvez a decisão nunca acontecesse, ou talvez ela acontecesse de forma abrupta, sem passar pelo devido processo legal, dando condição a ele de se defender e tudo mais. Isso é diferente dos outros partidos também. Com relação ao candidato a presidente da República, mais uma vez, a gente costuma ver que a maioria dos partidos tem um dono, que vai lá e diz: olha, o candidato é esse, vai ser assim, e pronto, acabou. A escolha é feita pelo cacique de forma totalmente de interesses, né, muitas vezes até porque quer ter alguma barganha na disputa, na discussão. O Novo não, o Novo faz um processo, seleção, tem
discussões, tem debate, tem a participação indireta, é verdade, dos filiados nessa discussão. O filiado do Novo e os apoiadores do Novo são muito críticos. Então, até nisso, né, a gente não tem, por exemplo, mitos ou ídolos, não tem político de estimação. Imagina só uma situação como do Lula no Partido Novo, em que o cara foi condenado por crime de corrupção e ele ainda até hoje é ídolo de uma seita de filiados e apoiadores do PT. No Novo isso não acontece. Até mesmo o João Moedo, eu, qualquer um, o Zema, né, todos os demais mandatários do Novo, somos passíveis de críticas, somos criticados. O Novo, recentemente, não estou nem entrando no mérito se eu concordo ou não, mas recentemente expulsou também do seu quadro um deputado estadual por conta da conduta dele, suspendeu um vereador por conta da conduta dele. Mais uma vez, não estou nem entrando no mérito se foi justo ou se não foi justo, mas existe dentro do partido uma política de controle e de rigor em relação aos seus quadros e faz com que, com isso, a gente tenha muito mais seriedade na escolha. Eu mesmo estou participando, isso é público, não tem nenhum segredo, de um processo seletivo para ser candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Se fosse em outro partido, isso seria simplesmente o seguinte: quem é o nome mais relevante do partido no Rio? O Paulo. Então, tá lá, ele é o candidato. Ou qual é a estratégia? É melhor o Paulo vir candidato a governador, a deputado, a senador? Não, no Novo não. Eu me inscrevi no processo, converso com o partido, eu tenho que eu passo por todo um processo como qualquer outra pessoa, mesmo sendo mandatário, para ser escolhido como candidato a governador. Posso não ser escolhido, tá? Pode ser que seja reprovado. Então, isso tudo é muito diferente da política. E, na verdade, por ser diferente, que o Novo tem até mais dificuldade para conseguir avançar com coisas que são boas e coisas que seriam para evitar coisas ruins também. Perfeito, deputado. São 7h55. Eu entendi também a resposta do senhor, entendi a pergunta do Cristiano, que argumenta sobre quase 1 ano e 7 meses para expulsar o Ricardo e, né, como que aceita esse perfil de um cidadão como o Ricardo Salles no partido. Talvez uma peneira mais fininha aí no começo, antes de ingressar no partido, seria melhor. Mas vamos ao intervalo, eu preciso fazer o intervalo agora, e no próximo bloco a gente volta e comenta sobre isso, sobre o centrão no governo, essa questão das PECs aí, do voto impresso também, e dos precatórios. São 7h55, de volta já, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, inclusive com fisioterapia, acupuntura, consultas médicas. Com a Proteus, sua empresa está em boas mãos. Quando se pensa em exames